Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje, falando sobre o combate à violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Recebemos a oficial de projetos da Fundação Abrinq, Andréa Lavelli, representante da rede Não Bata Eduque. E falamos a partir da entrada em vigor no nosso país da Lei Menino Bernardo, que trouxe importantes medidas para fazermos frente a esse grave problema social. No bloco anterior, ficamos devendo a você falar a respeito de qual é o entendimento da legislação a respeito do que vem a ser a violência contra a criança e o adolescente? Até para os pais entenderem quais são os limites, né? O que eu posso ou não fazer na educação dos meus filhos. E para a gente continuar o nosso bate-papo, eu faço aqui então a leitura de um trecho da legislação que você pode encontrar também facilmente pela internet. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. E agora eu vou ler o item segundo. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Bom, André, quando a gente olha aqui então para o texto da legislação, mesmo uma cintada, por exemplo, um puxão de orelha, já podem ser enquadrados como agressão. Sim, são enquadrados como agressão e essa atitude violenta contra a criança vai gerar não só algo que cause o físico, né, Um o sofrimento mesmo. sofrimento, mas também o psicológico. Isso também não é o que se espera de uma educação positiva, né? Então, o puxão pelo braço, o chamar a atenção usando a força física ou a agressão propriamente dita, já são indicativos de que essa criança vem sofrendo algum tipo de violência ou que a família não utilize o diálogo como uma forma de educação. Agora, como introduzir essa mudança cultural, tendo em vista que os pais de hoje, muitas vezes, foram educados dessa forma, né? Com a cintada, com o puxão de orelha, o puxão pelo braço que você mencionava. Como é que a gente faz para conseguir fazer com que eles não reproduzam isso na educação de seus filhos? Uma orientação que não só oferecida pela rede não, os profissionais que fazem parte da rede Não Bata Eduque, mas a maioria dos profissionais de educação é que esses pais, eles, em algum momento de estresse ou em algum momento de nervoso, parem, respirem, saiam um pouco do espaço, do local em que está acontecendo a situação, que retomem após alguns minutos, tomem uma água, repensem a situação, para que o uso da força seja evitado em algum momento de descontrole. Então, essa mãe, esse pai, esse profissional, que ele esteja no nível da criança, que ele se abaixe, que ele converse, que ele use um tom de voz normal, que não use o grito, né? Então, são essas orientações que a gente oferece, principalmente aos pais que alegam que num momento de nervoso, de estresse, perdeu a cabeça e bateu no filho. E aliás, em momentos como esse, inclusive, há situações de espancamento, de De crianças que extremo. são levadas até a morte por conta de momentos em que os pais perdem o controle. Exatamente. Então, é isso que nós passamos, né, e divulgamos e orientamos, né, aos familiares e a esses profissionais que lidam diretamente com o cuidado da criança e do adolescente. Bom, tendo em vista esse cenário, quais são as principais prioridades hoje da rede Não Bata Eduque para conseguir fazer com que a sociedade esteja cada vez mais consciente do que é necessário fazer para educarmos de forma disciplinada as novas gerações, entretanto sem recorrer aí a agressões ou humilhações? Sim. A rede está num momento de disseminação agora da lei, né, do seu conteúdo. Então, ainda realizando formações com profissionais da área de educação infantil, formação de conselhos, de conselheiros, disseminação do material produzido para conselho tutelar, divulgando formas
diferentes de uma educação. Então, por meio da palavra, né, do diálogo com o adolescente, dar vez e voz ao adolescente e sensibilizando a comunidade, a sociedade e fazendo um contato maior com a mídia, com os jornalistas que possam divulgar a lei em seu conteúdo real, né? Andréa, agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade pela sua presença aqui hoje. A LBV que inclusive se irmana à Fundação Abrinq, à Rede Não Bata Eduque, nesse cuidado com as crianças e adolescentes, em especial daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, de risco social, nas comunidades com mais problemas do nosso país, fazendo um trabalho preventivo e também de proteção a crianças e adolescentes em todas as regiões brasileiras que infelizmente estão sujeitas a esse tipo de violência ou humilhação. O diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, em recente artigo publicado em vários veículos a respeito do tema da violência contra as novas gerações, ele afirma o seguinte, e eu faço aqui a leitura, dentro do artigo Crianças Pedem Socorro. A crescente violência no Brasil e no mundo tem chamado a atenção de todos. A cada dia aumentam os casos tristes e lamentáveis noticiados pela mídia. Se ela hoje nos bate à porta, comecemos ontem, como muitos já o fazem, a luta pelos direitos da criança e do adolescente, contra a fome, as desigualdades e em prol da sustentabilidade. Empreendamos hercúleo combate à pior das carências, que atravanca o êxito de qualquer tentativa de transformação benéfica na Terra. A falta de solidariedade, de fraternidade, de misericórdia, de justiça, por conseguinte, a aridez do espírito, do coração. E é justamente contra essa aridez da alma, a falta desses sentimentos nobres que integram o nosso caráter, é que nós aqui na Boa Vontade TV falamos diariamente. Como podemos construir uma sociedade mais justa e mais solidária. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também, Andréa, para suas considerações finais. Em nome da Rede Não Bata Eduque, em nome da Fundação Abrinq, nós gostaríamos de agradecer muito a LBV pelo espaço cedido, né, para que possamos trazer e divulgar a Lei Menino Bernardo, a importância da educação positiva, né, sempre em defesa das crianças e adolescentes do Brasil. Então, muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Nós aqui agradecemos, inclusive convidamos quem está nos acompanhando, que está interessado também em promover uma educação que não use desse recurso da violência como uma medida, até porque isso é deseducativo, que acompanhe a nossa grade, em especial no programa Educação em Debate. Aqui trazemos sempre especialistas da área que trazem recomendações, dicas para que as famílias possam educar os seus filhos com correção, dentro dos princípios da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, que integram essa linha educacional da LBV, criada pelo educador Paiva Neto e aplicada com sucesso em seus centros comunitários de assistência social e também nas escolas da instituição. Com esse convite, o programa Sociedade Solidária vai ficando por aqui. Nesta edição, conversamos com Andréa Lavelli, representante da Rede Não Bata Eduque, também oficial de projetos da Fundação Abrinq. E esse tema, Andréa, você que está nos acompanhando, ele é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você que nos acompanhou hoje, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária, em futuras edições. A você que nos acompanhou hoje, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.